Nós estamos em meio a uma guerra. Nós estamos em meio a uma batalha. Eu li Salmos 46, que Deus é o Senhor dos exércitos. O nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Eu acho interessante que muitas pessoas comparam a igreja a um hospital. Certamente você já ouviu falar isso. Acho que até eu já falei isso em algum momento, mas hoje eu me corrigi. Muitas pessoas comparam a igreja a um hospital, onde você chega ferido, é cuidado e depois você é preparado para cuidar de outras pessoas. É um conceito que pode, assim, pode nos dar um entendimento, pode ser usado como ilustração, mas a Bíblia em momento nenhum chama a igreja de hospital. Pelo contrário, a Bíblia chama a igreja de exército. E tanto no sentido de proteção como no sentido de ataque. A igreja não é chamada de hospital, ela é chamada de exército. Então, se você é igreja, se você faz parte do corpo de Cristo, você faz parte desse exército. E como exército, você é considerado por Deus não como um coitadinho, como, tadinho dele, não. Você é considerado como um soldado. Amém, amém, igreja? Você é soldado do Senhor, você faz parte de um exército, seguindo o conceito bíblico. Como parte de um exército, como um soldado pronto para a batalha, eu preciso estar vestido adequadamente para a batalha. Quando você se alia a um exército e na ocasião acontece uma guerra, você não vai com a roupa que você tá. Do jeito que eu tô, tava com a camiseta, com a bermuda, me chamaram para o exército. Não. Para ir para a guerra, você precisa vestir uma roupa adequada. Então, como a igreja, acompanha o raciocínio, como a igreja é um exército, como nós fazemos parte desse exército, como soldados de Cristo, e nós estamos em meio a uma guerra, a uma batalha, que é travada não com pessoas, como o apóstolo Paulo falou, mas contra as potestades, os dominadores deste mundo de trevas, nós precisamos estar vestidos adequadamente. A nossa luta não é carnal, é espiritual. Então, por isso, nós precisamos tomar posse das armas espirituais que o Senhor coloca à nossa disposição. Amém? Existem armadilhas, existem situações que Satanás pode colocar diante de nós e nós precisamos estar atento a elas. Quais são essas ciladas? Só que nós não podemos atribuir a culpa dos nossos erros ao diabo. Porque tem pessoas, irmãos, que acham que tudo que acontece na vida dele foi o diabo que fez, foi o diabo que preparou. Sendo que muitas vezes as coisas que acontecem conosco são fruto das nossas escolhas, são fruto ou consequências do nosso pecado. Tem um caminhão de som passando aqui, vendendo algumas coisas, então vocês não reparem se vocês estiverem ouvindo isso não, eu estou em casa, né? Então culto em casa tem essas coisas. Então olha só, tem situações que eu preciso evitar, que é o diabo preparando uma cilada para mim, né? O diabo existe, ele é o inimigo das nossas almas, ele é um anjo caído que foi lançado aqui na terra, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, então ele domina aqui na terra, o mundo ele domina, ele tem algumas ofertas que ele pode me fazer, mas eu não posso atribuir a culpa dos meus erros, dos meus pecados, das minhas escolhas erradas ao diabo. Eu estou falando isso porque tem pessoas que, por exemplo, ele está vivendo uma situação de adultério. Aí, ao invés de se arrepender, de pedir perdão a Deus, de mudar de atitude, de renunciar à sua carne, ele atribui essa culpa ao diabo. Porque aí fica mais fácil. Por que você pecou? Por que você adulterou? Porque foi o diabo. Entendeu, irmãos? Então, olha só. O primeiro versículo que eu quero citar aqui é Gálatas capítulo 5.
que é um texto também do apóstolo Paulo, onde ele fala sobre as obras da carne, as obras nossas como seres humanos. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. Olha só o que ele fala. Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito. Espírito aqui, o Espírito de Deus. Vivam pelo Espírito de Deus, é Espírito com E maiúsculo. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Versículo 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Verso 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, quando você está cheio do Espírito, quando você é guiado pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. E aí ele fala, a partir do verso 19, ele começa a falar quais são essas obras da carne. Quais são essas obras que são responsabilidade do ser humano. Ele diz assim, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, olha só, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Versículo 21, inveja. Embriaguez, a pessoa está aí, ó, na manguaça, tomando todo dia, se embriagando, enchendo a sua casa, né, de legalidade, demônios. Ah, foi o diabo. Não, é uma obra da carne, é uma obra sua, é algo que você tem que decidir. Pare de se embriagar. Orgias e coisas semelhantes, porque a lista aqui seria muito grande. Coisas que nós temos que ter o controle sobre elas. E aí o Paulo continua dizendo, eu os advirto, eu falo com vocês, como antes eu já falei, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Amém, irmão? Então, não adianta amarrar o diabo se você mesmo não tomar decisões na sua vida. Mas primeiro eu preciso chamar você a uma santidade, chamar você a uma decisão, a uma escolha. Deus é soberano, Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Ele quer ver uma atitude da nossa parte. Amém? Satanás já foi derrotado na cruz, já foi derrotado. Então hoje, o diabo, ele arma ciladas, ele se aproveita de situações que nós mesmos, às vezes, permitimos na nossa vida. Então nós temos que entender isso. 1 João capítulo 3, verso 8, diz assim, aquele que pratica o pecado é do diabo. Olha só o que João está falando. Aquele que pratica o pecado, ele é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Mas para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Glória a Deus. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Satanás, ele só tem poder sobre a minha vida, ele só age na minha vida a partir de uma legalidade. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus. Então, quando você for procurar ajuda aí, numa igreja de revelação, e aí eles vão falar, foi feita uma macumba para você, um trabalho que foi feito para destruir sua vida. Você pode ter certeza, se você estiver andando no caminho de Deus, se você estiver servindo a Deus, se você consagrou a sua vida a Jesus e abandonou os velhos hábitos que você tinha lá no passado, o pecado que te dominava, né? Você pode ter certeza que essa macumba, esse trabalho não vai pegar em você. Mas aquele que pratica o pecado, ele é do diabo. Aquele que abriu uma legalidade para o diabo, ele está na mão dele, ele está no colo dele. Então a primeira coisa, antes de amarrar, de tomar posse, né, de pegar um objeto, colocar na sua carteira e falar, isso aqui me protege, né, e não protege nada. Antes disso, tome uma atitude certa diante de Deus. Tome uma atitude correta.